sobre essa COP, o que você está vendo aí, especialmente levando em conta a expectativa que a mídia cria também, a partir de uma falsidade, que a COP vai resolver sozinha todos os problemas ambientais. E nessa COP, o Lula está dando um banho fortalecendo o multilateralismo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Teve na Colômbia, falou com os latinos, falou agora contra os negacionistas, e já tem 5 bi de dólares para o Fundo de Florestas para Sempre, cuja meta é 10 bilhões. Fala um pouquinho sobre a agenda do Lula e suas impressões iniciais da COP30, meu caro, por favor. Então, Kiko, o discurso do Lula, que abriu a conferência, eu acho que ele foi muito feliz nas colocações dele, né, não só nos anúncios que ele fez, mas ele iniciou também falando sobre o desafio logístico que é realizar um evento desse porte aqui em Belém, né, uma capital do norte, no coração da Amazônia, e estando aqui, fica claro o tamanho desse desafio, não só porque Belém fica distante do sudeste, de Brasília, né, do nosso centro de poder tradicional do Brasil, mas também porque é uma cidade que não tem uma infraestrutura tão grande assim quanto São Paulo, quanto Rio de Janeiro, quanto Brasília para receber um evento desse porte. Então, foi um esforço gigantesco que foi feito entre o Lula, governo federal, né, o governo estadual, para conseguir realizar esse evento aqui. Foi algo realmente, um feito inacreditável. Assim. Quando você está aqui, fica muito claro que foi algo muito além de qualquer expectativa do pessoal daqui mesmo. Né, os belenenses estão muito felizes, há algum incômodo, claro, no cotidiano, no trânsito, mas, de uma forma geral, todos os belenenses com quem eu conversei estão satisfeitos com a COP, estão felizes com a oportunidade, estão muito felizes que, finalmente, o Brasil está reconhecendo Belém, está olhando para Belém, e não só como um olhar de floresta, mas como um olhar de cidade, um olhar de povo, de cultura, e que tem capacidade de realizar um evento como esse, em tão pouco tempo, organizar algo tão grandioso como isso. Né? Só para você ter uma ideia, eu estou aqui em frente à Green Zone, né, a área verde, que é a área aberta ao público, tá? Aí aqui já tem uma fila para entrar, para conseguir fazer o credenciamento, quer dizer, credenciamento não, que aqui não tem, para conseguir passar pela segurança. Lá do outro lado desse mesmo espaço, que é um parque gigantesco, o parque da cidade, fica a Blue Zone, que era onde eu estava agora há pouco. E vir de lá para cá não foi fácil. Então, é isso. Tem muitos desafios logísticos aqui. Acho que o Lula ter começado o discurso dele, né, ter trazido essa questão, é algo que valoriza muito o esforço e o trabalho do povo beleense que fez isso aqui acontecer. E, claro, né, o esforço concentrado do governo federal e junto com outras instituições e com a ONU, né, para conseguir realizar isso. E aí, entrando um pouco mais no conteúdo mesmo, né, do que o Lula está sinalizando, esse discurso de agora, eu acho que ele não trouxe tantas novidades em relação ao discurso que ele fez na semana passada na cúpula de líderes. Né? Na quinta e sexta-feira, aqui em Belém, aconteceu a cúpula de líderes e reuniu diversos presidentes e outros chefes de Estado, e Lula fez um discurso, de certa forma, parecido, mas agora já mais consolidado. Né? O interessante é que, após a cúpula de líderes, já houve muitos compromissos de aportes financeiros no Tratado de Conservação das Florestas. Né? Então, esse discurso não chega a trazer novidades, mas ele consolida algo que estava sendo trabalhado pela diplomacia brasileira, que estava sendo negociado pelo Lula, que não foi fácil de se conseguir, e que está agora sendo apresentado para o mundo já com valores bem sólidos, né, com realmente algo muito, muito substancioso. Né? Então, está todo mundo muito feliz com essa possibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também há uma certa crítica ao modelo como esse tratado está sendo implementado. Né? Então, porque ele, de alguma forma, ele está mercantilizando, né, a natureza. Então, há uma crítica um pouco mais radical de esquerda ali, dizendo que não é por aí o caminho, que você remunerar quem está conservando não vai evitar a destruição de quem não está se importando com isso. Né? Então,
que precisam ter outros mecanismos para frear o desmatamento também, não só para conservar. Mas ainda assim é muito louvável, né, e é um recurso que vai chegar para os governos, né, então são os estados que vão fazer essa distribuição, então também há uma certa preocupação por meio dos movimentos, por parte dos movimentos da sociedade civil, os indígenas, se esse recurso vai realmente chegar na ponta, em quem está conservando a floresta, né, porque a decisão sobre o investimento, ela não vai ser feita por eles, né, necessariamente, assim, né, a governança ainda não está totalmente estabelecida, então agora é uma outra negociação, né, todo um processo para a gente conseguir ver se essa governança desse fundo vai ser democrática e vai incluir os povos da floresta que estão realmente conservando, né. Eu conversei com o pessoal da aldeia COP30, né, que é o espaço, né, é o local onde eles estão se concentrando aqui, os indígenas, e, enfim, e eles trouxeram justamente essa preocupação que eu estava falando, né, as terras indígenas, porque o fundo, né, só para contextualizar, esse fundo das florestas, hoje eles estão trabalhando com uma remuneração que o cálculo é de $4 por hectare por ano de mata preservada, né? Então, assim, para quem é um pequeno produtor, né, uma pessoa que tem uma pequena glebazinha de 2 hectares, esse recurso vai ser muito pequeno, ele não vai ser suficiente para que realmente isso seja uma renda que vá fazer uma grande diferença na vida da pessoa, né? $4 vai dar, né, R$50, nem isso, né? Então não é um valor muito alto. Agora, se a gente pensa numa terra indígena, na Amazônia, que tem milhares de hectares, aí já é um recurso muito mais substancial. Então, né, é interessante a gente olhar para essa dimensão de como que esse recurso vai ser manejado e se ele vai, de fato, chegar na ponta onde ele precisa chegar. Entendi. Agora, você está na entrada da COP, é isso? Você pode mostrar um pouquinho aí? Isso. Aqui é a área verde, tá? Então, a Green Zone, que eles chamam, né? Toda a COP tem isso, não é só aqui no Brasil. Normalmente tem 2 áreas, né? Essa aqui é a Green Zone, a área verde, né? Você vê que aqui a fila está até crescendo agora, porque acabou o discurso do Lula, né? E aí as pessoas estão circulando, então muita gente deve estar vindo lá da Blue Zone, que é a outra área, para cá, para a Green Zone. Os vídeos que eu mandei mais cedo, que o Pedro estava mostrando aí agora há pouco, eles são de dentro da Blue Zone, que é a outra área, né? Então, o que é Green Zone e o que é Blue Zone? Por favor, bota o vídeo aí. O Pedro vai colocar o vídeo. Desculpa. Isso, coloca o vídeo aí, Pedro. Enquanto você fala, vai lá, pode falar. Tá, aí. Então, ó, né, essa cena aí, a gente está vendo bem o pavilhão do Brasil na Blue Zone. A Blue Zone, a área azul, ela é uma área reservada, é onde acontecem as negociações, e lá o acesso é restrito, você só consegue com credenciamento. Esse credenciamento, ele já foi feito com antecedência, então não é nem possível que a pessoa chegue agora aqui e consiga entrar, né, ela já teria que ter feito isso. Só entram delegados, negociadores, chefes de Estado, ministros, imprensa e voluntários que estão trabalhando ali. Então é uma área muito mais restrita, mas ainda assim vocês estão vendo aí no vídeo que está muito cheia, né? Eu mandei também um vídeo da área do credenciamento, mais cedo, estava uma fila bem grande, mas ao mesmo tempo a logística está muito bem feita. Então, assim, apesar das filas estarem grandes, elas andam rápido, né? E as pessoas já vão interagindo também, já vão conhecendo umas às outras. O povo de Belém, né, o povo do Pará é muito acolhedor, então você para na fila, as pessoas já começam a conversar com você, e você já começa a conhecer pessoas incríveis, e, sabe, as coisas já começam a acontecer enquanto você está esperando para adentrar nos espaços principais. Mas é isso, então a gente tem essa Blue Zone, que é essa área azul, que está sendo mostrada aí no vídeo. A área azul é essa área mais reservada, ela tem esses stands, né, dos países, onde eles demonstram o que eles estão fazendo em relação ao clima, né, e depois dessa parte dos países, vocês estão vendo aí esse corredorzão mais comprido, é onde ficam as salas de negociação, né, então aí é um corredorzão gigante, eu nem consegui até o fim nessa filmagem, eu fiz uma filmagem de 7 minutos caminhando sem parar e não cheguei no fim desse corredor. São 22 salas de negociação principais, né, eu mostrei uma delas, daqui a pouco ela vai aparecer aí. Essas salas são fechadas, inclusive, para a imprensa, só entram negociadores e observadores da sociedade civil.
E aí os jornalistas, né, a imprensa, ela pode ficar aqui nos corredores esperando a negociação acabar ou antes dela começar para poder falar com os negociadores, para conseguir entender o que está acontecendo, né, pegar as entrelinhas, porque muitas vezes os negociadores, eles publicam um resumo do que está sendo discutido, e é um resumo muito técnico, né, e aí, conversando com o pessoal que está saindo da plenária, às vezes você consegue ter um contexto um pouco melhor do que está acontecendo, né. E uma coisa que eu gostaria de comentar também, que apareceu ali no começo do vídeo, né, quando eu estava ali nos pavilhões ainda dos países, né, me chamou muito a atenção o pavilhão da Arábia Saudita, né. A Arábia Saudita, que é um dos países que mais produz petróleo, então é um dos que mais é responsável pelo colapso climático que a gente está vivendo, e o stand deles ali na COP tá lindo, é um dos mais bonitos que tem, né, ele chama atenção mesmo. Você filmou o stand da Arábia Saudita? Dá pra gente ver ou não? Tá aí? O da China, como é que é, Kiko? Desculpa que falhou aqui. O stand da Arábia Saudita... Peraí, Pedro, me interrompe. Agora eu estou ouvindo muito bem. Agora eu estou ouvindo muito bem, pode falar. O stand da Arábia Saudita, você filmou? Eu filmei. Logo no começo ele aparece. Ele está ao lado direito. O que está aparecendo aí? China. Eu acho que era antes até o do... É um pouquinho antes desse da China. O da China está bem interessante também. Aí, ó. Tá vendo? Ó? É ostentação, entendeu? Tem um shake ali também. Eu passei meio rápido, né? Desculpa, mas é que era muita coisa que eu queria mostrar. Mas tinha até um shake ali, sabe? Todo paramentado, né? E assim, você vê que o greenwash, ele veio com tudo também, né? Não são só os negociadores, a sociedade civil e a mídia que está aqui. Você tem um lobby do petróleo, como em todas as COPs, né? Ele está presente, mas eu acho que a diferença nossa agora é que o Brasil, cara, está muito atento a isso, né? O embaixador André Corrêa do Lago, o presidente da COP30, um negociador muito hábil, é o melhor do que o Itamaraty pode produzir em termos de negociação e diplomacia, um cara muito, muito cuidadoso, mas muito pragmático também, tem trazido muito essa questão nas conversas que ele tem feito, né, na preparação para a COP, ele falou muito sobre essa questão, foi perguntado e cobrado, claro, né, também, mas me parece que há uma atenção muito grande quanto a isso, né, então eu não acho que nessa COP, especificamente, os lobistas vão estar andando tão à vontade quanto em outras COPs, mas eles normalmente trazem uma delegação muito grande. Teve um estudo feito que foi repercutido pelo Guardian na semana passada, em que eles levantaram o número de lobistas do petróleo que estiveram presentes nas COPs de COP 25 a 29. E é um número absurdo, assim, é uma hiperrepresentação do petróleo, e eles não estão indo lá para escutar, cooperar e aceitar, né? Eles estão indo lá para atrasar, para complicar, para criar empecilhos, para criar disrupções, né? Então, dificulta o trabalho dos negociadores e dos observadores, da sociedade civil, né? E a Arábia Saudita, ela é uma embaixada, né, desses lobistas, né, de alguma forma, né? Porque é um país que vive disso e que é o maior produtor de petróleo do planeta e que não quer parar de produzir, não quer parar de ganhar sua grana, né? Então, é muito difícil, né? E aí, com isso, eu também já aproveito para entrar naquela ausência tão presente, né, que é os Estados Unidos, com o Donald Trump, negacionista, muita gente preocupada, né, com a legitimidade desse encontro, pela ausência dele, mas o que eu ouvi de alguns negociadores e analistas é que, de alguma forma, isso é até favorável, porque mesmo com os democratas no poder, quando os Estados Unidos está no Acordo de Paris e está fingindo que está cooperando, na verdade, os negociadores deles nem sempre ajudam. Muitas vezes, em COPs anteriores, eles atrapalhavam muito que se chegasse a um consenso. E aí eu entro um pouquinho nesse processo do multilateralismo, né, Kiko? Porque a gente estava, vocês estavam falando aí antes de eu entrar, né, e eu acho que é um tema muito forte, essa coisa do quanto que a mídia brasileira, principalmente, mas a internacional também, é imediatista, né? Então, assim, a COP nem começou e já estão declarando a falência dela, já estão dizendo que deu tudo errado, né? A gente sabe como que a mídia gosta de pintar as coisas, né? Mas o que eu ouvi dos negociadores, né? O Trump não veio, então não vai adiantar nada essa negociação. Então acho que a gente precisa entender um pouquinho como que funciona, né, a negociação aqui, para a gente ver que às vezes há males que vem para o bem, né? Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, são negacionistas, né, em sua maioria, né?
eu estava conversando com umas americanas que vieram apoiar a delegação da Argentina. Elas são da Universidade de Miami e vieram apoiar a delegação da Argentina. E era uma espanhola e uma americana. E aí a espanhola estava falando que ela ficou chocada quando ela descobriu que todos os colegas dela da Universidade de Direito de Miami eram negacionistas, não sabiam que existia mudanças climáticas, porque eles aprenderam na escola que não existe. Né? Então você imagina os negociadores que são formados nessa escola, quando chegam na COP, como que eles vão cooperar se eles não entendem a nossa realidade atual, né? Então, o que eu tenho ouvido de vários negociadores... e aí, assim, o que é o multilateralismo, né? E por que não dá para se decretar o fim da COP antes mesmo dela começar? Porque, simplesmente, a COP, né, que é a Conferência das Partes, as partes são as nações, né? Ela surgiu desde da Eco 92, né? Então, a gente fez nascer, né? Foi o Brasil que pariu esse processo, na Eco 92 no Rio de Janeiro, que surgiu o UNFCCC, que é a autoridade da ONU que lida com o clima, e dali se constituiu o processo que depois de alguns anos surgiu a primeira COP. A COP é a Conferência das Partes, então é um momento em que as nações que aderiram aos acordos climáticos se juntam para firmar novos acordos, para ajustar e para ver o termômetro de como é que as coisas estão indo para que a gente consiga cumprir esses acordos e combater, de fato, as mudanças climáticas. Né? A gente já está na COP na edição de número 30, né, e finalmente voltando ao Brasil, mas o mais interessante aqui é que cada nação, cada país tem um voto igual na hora da decisão, do voto. Então, se, por exemplo, o Kiribati, que é um arquipélago, uma nação que é um arquipélago de ilhas do Pacífico, que é muito vulnerável a mudanças climáticas e que é um país que vai desaparecer se continuar no ritmo que está, pela subida do mar, se o Kiribati bater o pé e falar, eu não aceito, não vai ser um consenso, o acordo não sai. Então, nesse lugar aqui, incrivelmente, os Estados Unidos e o Kiribati têm o mesmo poder, têm o mesmo voto, 1 igual a 1. É claro que existe um lobby, né, existe um outro poder, né, por trás, que os Estados Unidos têm muito mais poder do que o Kiribati. Mas é interessante a gente ver que é consenso, né, e por ser consenso, quando você tem negociadores que foram formados em escolas negacionistas, que vivem num país negacionista, independente de ser democrata ou republicano, vai ser muito difícil negociar com eles, porque eles vão estar representando o lobby do petróleo, eles vão estar representando as indústrias americanas e todo o lucro que elas costumam ter. Então, para muitos negociadores e analistas, a ausência dos Estados Unidos acaba sendo uma bênção disfarçada. Porque o que vai acontecer? A gente vai conseguir chegar a algum consenso aqui que a gente não conseguiria chegar com os Estados Unidos, né? E aí, o que vai acontecer? Daqui a 3 anos, 2 anos, não sei quando vai ser a eleição, que eu estou meio perdido aqui, na próxima eleição americana, o Trump perde, se Deus quiser, se o povo americano acordar, e se houver eleições, né, se eles permitirem que haja eleições, e entra um democrata novamente, ou uma democrata, quem sabe, e aí eles decidem aderir novamente ao Acordo de Paris e voltar, eles vão ser obrigados a aceitar tudo que foi decidido agora. Então é uma vantagem quase que eles não vão estar aqui, porque a gente vai conseguir ir muito além do que eles permitiriam se eles estivessem aqui empatando essa negociação. Mas a gente também não pode ser ingênuo, porque eles estão aqui, né? Os Estados Unidos com seu soft power, com as suas empresas, com a sua tecnologia, com o seu lobby, as suas empresas de petróleo, estão aqui, né? Estão aqui com certeza. Mas formalmente o Estado americano não vai ter voto nas negociações e isso pode ser algo positivo nessas negociações.